Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanubhistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nrupalugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Deviyaye Priyaye Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os Sri Rupa no Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar hoje então início à leitura do livro As Verdades Secretas do Bhagavatam, que é um livro de Srila Gurudeva, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Esse livro não é para iniciantes. Aviso já de pronto, né, porque esse é um livro para quem já conhece o Srimad Bhagavatam, para quem já ouviu bastante sobre o Srimad Bhagavatam, tá? E aconselho, antes de ouvir essa série de aulas, que pelo menos você ouça a série de aulas que tem no canal chamada Srimad Bhagavatam 10º Canto. Lá você vai ter a oportunidade de ouvir toda a narração do 10º Canto, que conta a história de Krishna. E ali eu dou um apanhado geral, faço uma síntese do que significa o Srimad Bhagavatam, e apresento os fundamentos da literatura do Bhagavatam. Mas este livro aqui, ele faz uma análise bem mais profunda, e então é possível que você, se não for versado no Srimad Bhagavatam, encontre uma certa dificuldade, correto? De qualquer forma, é um livro que todos podem estar acompanhando sem nenhum problema. Ok? Bom, então aqui Srila Gurudeva, ele começa o livro citando um verso do próprio Bhagavatam que descreve as qualidades do Bhagavatam. É o verso 1.3.43, que diz: este Bhagavata Purana, tá, que é um outro nome do Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, porque o Bhagavatam ele é um Purana. Ele está na categoria de livros chamado Puranas.
Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol, e ele se manifestou exatamente após o desaparecimento do Senhor Krishna, quando este partiu para a sua morada, acompanhado dos seus associados, e etc, etc. As pessoas que perderam suas visões devido à densa escuridão da ignorância desta era de Kali, encontrarão luz neste Bhagavata Purana. Bom, então, agora Srila Gurudeva vai começar a explicar sobre os benefícios de ouvir o Srimad Bhagavatam. E aqui ele cita que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele escreveu no seu comentário do verso 1.1.3 do Bhagavatam, que diz o seguinte: por ouvir submissamente esta literatura transcendental, podemos alcançar o prazer máximo dos nossos desejos do coração. Mas nós devemos ouvir com muito cuidado esta mensagem da sua fonte, de uma fonte, correta, de uma fonte fidedigna. O Srimad Bhagavatam, ele é recebido exatamente através dessa fonte. Tem que ser uma fonte de um guru fidedigno, tem que estar dentro de um parampará, de uma sucessão de mestres fidedigna. Então, esta mensagem foi trazida por Narada Muni, do mundo espiritual, e foi dada ao seu discípulo Vyasadeva. Mais tarde, esta mensagem foi entregue ao seu filho, o filho de Vyasadeva, Srila Shukadeva Goswami. E Shukadeva Goswami entregou essa mensagem antes da Como vocês sabem, Shukadeva Goswami ele falou Bhagavatam para Parikshit Maharaj durante 7 dias, quando o rei havia sido amaldiçoado para morrer no 7º dia. Então, Shukadeva Goswami ele foi uma alma liberada que pôde transmitir essa mensagem, e ele era liberado desde o ventre da sua mãe. Ele não passou por nenhum tipo de treinamento espiritual após o seu nascimento. Na verdade, apesar de ser uma alma completamente liberada, situado na posição transcendental, além dos 3 modos da natureza material, ele ficou atraído por essa raça transcendental da Suprema Personalidade de Deus, que é adorado por almas liberadas, que cantam os hinos védicos. Então, o que é essa raça que ele ficou tão atraído? Quando ele disse que Shukadeva Goswami era uma alma liberada, no sentido que ele tinha uma inclinação para o impersonalismo, ele era um Jnani. Ele era um Jnani. Só que até Shukadeva Goswami, por ser um Jnani, até ele se sentiu atraído por essa raça do Srimad Bhagavatam, ou do próprio Krishna. Por quê? O que é essa raça? Essa raça significa que Krishna, ele manifesta diferentes passatempos, doces passatempos, atividades e sentimentos e humores, os quais têm sabores diferentes, de acordo com o devoto com o qual ele faz esses passatempos. Então, a raça transcendental seria esse sabor transcendental que o Srimad Bhagavatam tem, que Krishna tem, que os passatempos de Krishna têm, que os devotos de Krishna também têm, que as gopis têm. E isso atrai
inclusive os Gyanis, que estão sempre ocupados em cantar, né, os hinos védicos. Que hinos védicos são esses? São os hinos do Rig Veda, né, hinos em louvor ao Senhor Supremo, mas sempre num humor de opulência, num humor de Aishwarya. Tanto que o Rig Veda não fala de Krishna. O Rig Veda ele vai falar de Narayana, que é o aspecto da opulência, da Aishwarya divina. Tá? Krishna vai aparecer no Bhagavatam, mas não no Rig Veda. Então, vejam que a literatura védica ela não revela o seu fruto mais doce logo de cara. E esse fruto maduro e doce da árvore do conhecimento védico, ele é o Srimad Bhagavatam. Então, a fruta não começa a partir da semente. Primeiro vem os troncos, depois os galhos, né, as folhas, as flores, etc, etc. Depois vem o fruto. Então, muita gente fala, mas os 4 Vedas não falam de Krishna, então Krishna não é Deus. Não, não é assim. Essa é uma análise muito pobre a respeito da manifestação da literatura védica. Tá? Ela tem todo um porquê. Né? Ela vai se revelando aos poucos. Tá? A gente precisa entender isso. E o Srimad Bhagavatam ele é o último de todos os livros védicos. O último livro manifesto por Vyasadeva é o Srimad Bhagavatam. Então ele é a coroa. Quando você vai vestir uma rainha ou um rei, a última coisa que você coloca é a coroa, que é o mais precioso, o mais valioso de toda aquela vestimenta é a coroa. E é o que traz o símbolo da majestade. Então, da mesma forma, se você vai analisar a superioridade dessa literatura védica, considerando que o que veio primeiro é o mais elevado, você vai considerar que as cuecas do rei, né, as calças do rei são mais valiosas do que a coroa. E não é assim que funciona. Tá bom? Um exemplo aqui, tanto quanto cômico, mas é a mais pura verdade. E você vê grandes eruditos, pseudo-eruditos, enchendo a boca, né, para falar sobre os Vedas, e eles memorizam, inclusive, vários versos dos Vedas. Na Índia nós temos as pessoas que são conhecidas como Trivedis e as que são conhecidas como Chaturvedis, e também tem os Duivedis, ou seja, são famílias, né, com uma espécie de divisão dentro da casta bramínica de pessoas que memorizam dois Vedas, 3 Vedas ou os 4 Vedas. Os Chaturvedis são aqueles que memorizaram 4 Vedas. Os Trivedis são os que memorizaram 3. E assim por diante. Então, eles têm um orgulho muito grande, tá? De conhecer esses 4 Vedas. Só que em todos os 4 Vedas a palavra Krishna não aparece. Aparece uma menção a Gopala. Aparece o nome Gopala, que é o nome de Krishna, que está fazendo referência a Krishna, e mais nada, absolutamente mais nada. Tá? Então, só aquela presença ali do nome Gopala é como se fosse a presença do fruto, né, indiretamente dentro da semente. Ele tem ali uma indicação. Você pode perceber que vai nascer manga daquela árvore. Entende? Só que você ainda não viu a manga. Tá? Então, da mesma forma, os Vedas eles vão indicando o que vai surgir. Aí quando vem o Vedanta Sutra, fica mais complicado ainda, porque ele vai tratar Krishna em termos de Param Brahman. Só que ele fala que Param Brahman faz passatempos. Então, Krishna criou dessa maneira. Né? Ele não se revela assim tão fácil, porque ele é a verdade suprema. Ele coloca Narayana lá na frente. Fala, vai Narayana, você é Deus. Você é Deus, você vai. Né? Atrai todo mundo, faz todo mundo te adorar. E depois eu venho por trás, tranquilo, venho assim muito cuidadoso,
né, me mostrando aos poucos e vendo quem realmente tem qualificação, quem tem sinceridade para me acompanhar. Por quê? Porque a maioria das pessoas de mente pouco desenvolvida, de inteligência, espiritualidade pouco desenvolvidas, não conseguem entender que Deus, Krishna, faz Rasa Lila, que Deus tem várias consortes e Ele dança com elas, ele tem uma relação íntima com elas, e Ele ao mesmo tempo faz passatempos como um bebê, um menino, que rouba manteiga na casa das donzelas, das vaqueirinhas de Vrindavana. Isso é muito evoluído, né? Isso é algo muito surreal para Deus estar fazendo. Só que aí depois tem-se a confirmação. Não, realmente Krishna é Deus. Até os grandes semideuses como Brahma, Indra, ficaram completamente iludidos, sem saber se Krishna era Deus ou não. O Senhor Brahma teve que fazer um teste, ele teve que sequestrar, raptar os amigos de Krishna e os bezerros de Krishna quando ele foi para a floresta levá-los, para que Krishna provasse que ele era Deus. E Krishna prova. Esse é um passatempo que o Bhagavatam descreve, chamado Brahma Vimohana Lila. Está descrito também na série de aulas do 10º canto aqui do canal. Então, o Sr. Indra também não acreditou que Krishna fosse Deus e ficou com raiva quando os Brajabasis desistiram de fazer o puja para Indra e foram fazer o puja para Govardhana, seguindo as ordens de Krishna. Indra começa a chover e a fazer tempestades em Vrindavana, querendo destruir tudo com raiva, porque o puja dele foi cancelado, e Krishna vai e ergue a colina de Govardhana com apenas o dedo mínimo da sua mão esquerda e manifesta um passatempo lindíssimo, que é muito bonito. Espero... tem uma aula já gravada sobre esse passatempo em separado, vocês podem ver na pasta de festivais, que é um passatempo lindíssimo de Govardhana, são muitas... é muita doçura revelada nesse passatempo. Enfim, até eles ficaram iludidos em relação à posição de Krishna. O que dirá réis mortais? Tá? Então agora vocês imaginem a boa fortuna que nós temos de compreender que Krishna é Deus. Isso não se consegue à toa. Isso é uma grande misericórdia. Grande misericórdia. São milhões e milhões de vidas para você conseguir essa misericórdia, essa possibilidade de entender que Krishna é Deus. Apesar dele fazer tudo contrário ao que Deus, entre aspas, faria. Ele faz tudo o contrário do que o Sr. Narayana faz. Ele foge ao estereótipo que a gente conhece como Deus, de modo geral, e assim ele ilude muita gente. Bom, voltando aqui à leitura. No Srimad Bhagavatam, os passatempos transcendentais do Senhor são narrados, e a narração é sistematicamente apresentada por Srila Shukadeva Goswami. Assim, o assunto, ele é apresentado para todas as classes de pessoas, incluindo aqueles que buscam pela liberação, para poderem desfrutar desse sabor transcendental, mas ao mesmo tempo tem o desejo de fundir-se no Brahman também. Então até eles são atraídos para ouvir, são atraídos por essa narrativa do Srimad Bhagavatam, por essa narração, do Srimad Bhagavatam. Em sânscrito, a palavra papagaio é também conhecida como shuka, ou seja, quando o fruto amadurece, e ele é comido, bicado pelo papagaio, ou por
pássaros dessa mesma família, faz com que a doçura, o sabor, ele fique mais intenso naquela fruta, ele fique mais, como se diz, incrementado. Ele aumenta o sabor da fruta. Não sei se vocês já comeram goiaba bicada por papagaios, né, maritacas, e jambo, manga, enfim. Realmente ela fica bem mais doce, né? Tem alguma propriedade ali, né, na boca do papagaio que altera o sabor do fruto para melhor. Então, qual que é a comparação aqui feita? Entendam, Shukadeva, né, o nome é Shuka, ou seja, o papagaio divino, Shukadeva Goswami. Então, o nome dele é o papagaio divino. Então, é ele que vai bicar este fruto maduro, que é o Bhagavatam, e vai tornar essa doçura, né, tornar este fruto ainda mais saboroso. Quando ele recita o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj. E isso faz com que todos fiquem muito atraídos para saborear este fruto do Srimad Bhagavatam. Então, o assunto do Bhagavatam, ele é apresentado, né, então, pelos lábios de lótus de Shukadeva Goswami. E qualquer ouvinte sincero que ouça com submissão pode desfrutar, né, este fruto transcendental, né, que é distinto de qualquer outro sabor mundano deste mundo material. E este fruto maduro, ele não cai de repente, né, como se caísse de Krishna Loka, né, da morada de Krishna. Ao contrário, ele veio, ele chegou até nós, né, através de uma corrente que é a nossa sucessão discipular, que passou esse fruto de mão em mão com muito cuidado. Então, nós não pegamos direto de Krishna nem do Shukadeva Goswami. Nós pegamos de quem? Dos nossos mestres, porque nós ouvimos o Bhagavatam dos nossos mestres. Então, de Shukadeva Goswami, né, nós recebemos através do Guru Parampara. E cada vez que um dos nossos mestres falou o Bhagavatam ficou ainda mais doce. Então é por isso que quando o meu Gurudeva também apresentava o Bhagavatam, e os comentários dele do Bhagavatam, que vocês vão ter a oportunidade de ver através aqui desse livro, né, são extremamente doces e atraíram muitas e muitas pessoas da mais elevada qualificação. Gurudeva foi respeitado e admirado em toda a Índia pelos grandes eruditos da Índia, os panditas, especialmente de Mathura, de Vrindavana, que são os mais peritos, né, em falar o Srimad Bhagavatam. E então o Srila Gurudeva, ele é também um papagaio que está nessa sucessão discipular, que faz o fruto ficar ainda mais doce. Tá? Então nós somos muito afortunados de poder, a partir dessa aula, entrarmos a fundo no estudo do Srimad Bhagavatam para tentar saborear um pouquinho, nem que seja uma gotícula, né, desse fruto, desse suco, né, doce, essa polpa doce desse fruto da literatura védica, que é o Srimad Bhagavatam. Bom, continuando aqui a leitura. Devemos ser inteligentes o suficiente para saber a posição do Srimad Bhagavatam, para entender a posição do Srimad Bhagavatam, por considerar personalidades como Shukadeva Goswami, que sabem apresentar este conteúdo de maneira muito cuidadosa. Este processo
da sucessão discipular, né, do Bhagavata Parampara, ele sugere que no futuro também e para toda a eternidade, o Srimad Bhagavatam ele deve ser entendido, né, ele deve ser aprendido de uma pessoa que seja um representante legítimo de Shukadeva Goswami. Um orador profissional que vive de recitar o Srimad Bhagavatam, tá? E, enfim, e especula e cria coisas e faz interpretações errôneas, e não tem o humor correto, ele certamente não é um representante legítimo de Shukadeva Goswami. Ele é apenas o quê? Então, aquele que é um estudante sério e quer compreender o que é rasa, o que é esse sabor transcendental, ele deve receber essa mensagem do Bhagavatam através da sucessão discipular que começa em Shukadeva Goswami e apresenta o Bhagavatam de maneira completa, do início ao fim. Não simplesmente aquele orador que vai pegar pontos sensíveis do Bhagavatam, como Rasa Lila e outras coisas, e vão fazer um show, uma demonstração de emoções artificiais simplesmente para atrair a audiência que gosta de um drama. Então, o chamado Bhagavatam ele faz parte de uma ciência transcendental e deve ser apresentado de maneira cuidadosa por pessoas sérias, sinceras, que não estão querendo desfrutar, né, deste fruto maduro do conhecimento védico, né, simplesmente para satisfazer os sentidos. Tá? Então, na verdade, o Bhagavatam deve ser falado como uma espécie de serviço, uma forma de serviço, perdão. Tá? Primeiro, ao próprio Bhagavatam, segundo, a Radha e Krishna, terceiro, a Shukadeva Goswami e a nossa sucessão discipular inteira. Bom, então agora vamos contar como foi a manifestação do Srimad Bhagavatam. O grande sábio Vyasadeva, através da sua visão transcendental, pôde perceber que, ao início de Kali Yuga, a era das desavenças e da hipocrisia, os princípios espirituais seriam substancialmente deteriorados. A irreligião seria mascarada de religião e, consequentemente, as pessoas perderiam a fé. Ele ponderou sobre como beneficiar todas as pessoas desta era terrível. E ele então dividiu os Vedas em 4, né, para esclarecer todos os tipos de adoração e os melhores benefícios que podem ser oferecidos para as pessoas. Tá? Então, Shukadeva Goswami, ele, há 5.000 anos, escreveu os Vedas. O conhecimento já existia, ele já estava acessível, né? Só que, com a entrada de Kali Yuga, o ser humano perde a memória, perde muita memória, e aí há a necessidade de você colocar o livro, o conhecimento na forma de livro, né? Para você preservar e você manter o acesso àquelas informações. A palavra Veda significa conhecimento, mais especificamente, conhecimento que veio a este mundo através da suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, os Vedas eles são atemporais e são livres de defeitos, são perfeitos. Os Vedas respondem a perguntas tais como: quem sou eu? Como foi criado este mundo? Por que nós nascemos? Por que nós morremos? Etc. Os Vedas explicavam tudo completamente. Não havia uma questão sequer que permanecesse inexplicada.
Vyasadeva então apresentou os Puranas e o Mahabharata, que ele compilou com fatos históricos, né, narrando fatos históricos, que explicavam, na verdade, os conhecimentos declarados nos 4 Vedas. Então, os Puranas são chamados de o 5º Veda. Então, porque os Vedas são muito vastos e apresentam conteúdos para o mundo material e também para o mundo espiritual, assuntos, né, materiais e espirituais, Vyasadeva então lhe compilou os Upanishads, que se limitavam apenas a falar do conhecimento espiritual e transcendental. Em outras palavras, eles são, né, a essência e a conclusão de todo o conhecimento transcendental dado nos Vedas. Tá? Então, os Puranas, eles apresentam histórias e fatos e lidam mais com questões do dia a dia, da vida mundana, da vida humana em si. É claro que tem muita coisa espiritual, é óbvio, tá? Mas a base é essa. Enquanto que os Upanishads não falam dessa parte. Os Upanishads só descrevem a realidade transcendental. Mas, percebendo que a mensagem essencial dos Vedas e dos Upanishads seria de difícil acesso para as pessoas comuns, ele então escreveu o Vedanta Sutra, que significa o quê? A conclusão de todo o conhecimento védico. Mas ainda assim, o Vedanta Sutra ele era de muito difícil acesso ainda para as pessoas de mente, de inteligência mais medianas. Então, assim, ele se esforçou para facilitar ainda mais esse acesso ao conhecimento. Então, ele pensou, isso talvez tenha ocorrido porque eu não tenha demonstrado especificamente, não tenha falado especificamente sobre o serviço devocional ao Senhor, que é, na verdade, a mais pura, né, essência de todo o conhecimento védico. Então, Vyasadeva ele começou a ficar um pouco inquieto, um pouco cabisbaixo, para não dizer um pouco depressivo até, porque ele havia escrito tanto, falado tanto, mas na verdade ele não tinha conseguido tocar ainda naquele ponto que era necessário. É claro que isso foi um arranjo de Krishna, é óbvio, mas dentro da vivência dele, né, a reação ela vem dessa maneira. Então, nesse momento, Narada Muni, que é o seu guru, ele se aproxima da cabana onde vivia Vyasadeva, né, e sorrindo, Narada Muni pergunta, né, para Vyasadeva por que ele se sentia tão insatisfeito após ter compilado, né, todo o conhecimento védico, Mahabharata, Puranas, né, Upanishads, Vedanta Sutra. E Vyasadeva, sem ter uma resposta, ele diz para o seu guru, Narada, que só ele seria capaz de revelar qual a causa dessa tristeza, dessa melancolia que ele estava sentindo. O guru, quando é um guru puro, ele conhece o coração do discípulo, então ele é capaz de responder aquilo que o discípulo não tem ainda clareza sobre, né, o que está acontecendo. Então Narada Muni explicou a Vyasadeva que ele não havia descrito as doces aventuras e os doces passatempos de Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, que sozinho é capaz de purificar todo o universo. Embora a literatura védica contenha informações sobre o Senhor Supremo, sobre o caminho de Bhakti, ele também apresenta informações sobre outros caminhos como Karma, Jnana e também Yoga. E contém também muitas informações e histórias sobre semideuses,
sobre demônios, sobre santos, e isso pode confundir, como confunde muita gente. Além disso, os passatempos transcendentais de Krishna em Vrindavana, né, através do processo de Raganuga Bhakti, que é a devoção espontânea, né, não foram apresentados. Não foram. Então, é claro que Vyasadeva só poderia estar se sentindo insatisfeito. Mesmo que tais descrições fossem falhas, né, de um ponto de vista literário, elas poderiam trazer uma revolução, né, na vida daqueles que estavam perdidos, né, sem um rumo, porque essa literatura transcendental, mesmo que composta de maneira imperfeita, ela pode beneficiar aquele seguidor sincero, aquele leitor estudioso, sincero e honesto dos Vedas. Então Narada, ele continua. E aqui 2 versos do Srimad Bhagavatam são citados na íntegra, os versos 1.5.15 e 16, que diz: o que quer que você deseja descrever que estiver separado da visão do Senhor, simplesmente reage, né, com diferentes formas e nomes. Isso agita a mente das pessoas, assim como o vento agita o barco. Então, as pessoas, de modo geral, são naturalmente inclinadas ao desfrute. E você as encorajou, né, neste caminho, em nome da religião. Isto é muito condenável e completamente irracional, porque eles estão sendo guiados pelas suas instruções. Eles irão aceitar essas atividades em nome da religião e não irão se preocupar com as proibições. Então aqui Narada Muni dá um puxão de orelha em Vyasadeva. Olha como é que são as coisas. Ele dá um puxão de orelha em Vyasadeva. Ele disse: Vyasa, você, quando foi escrever o conhecimento védico, você meio que se enrolou. Tanto que Srila Gurudeva aqui antes, ele diz, mesmo que escrito de maneira incorreta, ele pode beneficiar. Ou seja, Narada Muni, ele confirma isso, ele diz isso: Vyasa, você cometeu alguns equívocos. Em que sentido? No sentido que você ainda não deu um norte correto para as pessoas. Não que o que ele tem escrito esteja errado, não é isso, mas é que está incompleto. E dessa maneira como estava, ainda, as pessoas não tinham uma noção do que de fato era o único e verdadeiro caminho transcendental, que é Bhakti Yoga para Krishna, ou para o Sr. Rama, né? Enfim, mais dentro da linha de Raganuga Bhakti, né? Então, Narada Muni, ele diz para Vyasa: você tem que dar um jeito nisso, você precisa agora completar, a obra não está completa. Então Narada começou a descrever o Srimad Bhagavatam. E assim ele transformou, né, completamente o coração de Vyasadeva. E ele informou que, ao se abrigar em Bhakti por Krishna, ele seria capaz de descrever esses passatempos doces de Krishna. Então Vyasa, ele aceitou a instrução do seu mestre, né, se curvou, tocou nos seus pés e, pela misericórdia de Narada Muni, ele foi capaz de escrever e manifestar o Srimad Bhagavatam, que é a essência da literatura védica. Os passatempos mais
prazerosos do Senhor Supremo. Então aqui Gurudeva novamente cita um verso do Bhagavatam, 3 versos. 1.7.4, 5 e 6. Que diz o seguinte: com o coração puro, Shri Krishna Dvaipayana Vedavyasa então ficou absorto em meditação, através do processo de Bhakti Yoga. E ele então viu a pessoa suprema Shri Krishna, acompanhado da sua energia externa Maya, que está muito distante dele, mas sob o seu controle. Devido a esta Maya, a entidade viva condicionada se esquece que ela deve prestar serviço a Krishna. E ela fica, então, afetada por todos os impedimentos materiais que obstruem a sua vida espiritual. Embora sejam transcendental aos 3 modos da natureza material, a entidade viva encoberta por Maya se considera como sendo também material. Ela se identifica com a matéria. Então ela se identifica com o corpo e considera que ela é o corpo. Assim, a entidade viva infinitesimal pode apenas ser liberada através de Krishna Bhakti Yoga. Mas a massa de pessoas do mundo material são ignorantes sobre este fato. Compreendendo isso, Sri Vyasadeva manifestou o Bhagavatam através do processo de Bhakti Yoga. Mas um ponto interessante a ressaltar é que Vedavyasa ele é uma encarnação de Krishna. O nome dele é Krishna Dvaipayana Vedavyasa. Ele é a encarnação literária de Krishna, ele é um avatar de Krishna. Ele é uma expansão direta de Krishna. A gente pode dizer que ele é o próprio Krishna. Então, não é que ele cometeu algum erro. Ele está fazendo, ele está estabelecendo o processo da maneira correta que vai surtir o efeito sobre as almas condicionadas, da maneira como Krishna quer. Não é que foi por acidente, que foi por má intenção, nada disso. Tudo acontece da maneira como Krishna quer. Então, Vyasa cometeu erros? Não. Era o próprio Krishna. Entende? Só que ele está fazendo um passatempo. Krishna ele faz vários passatempos. Bom, a história do Srimad Bhagavatam. Há 5.000 anos atrás, o virtuoso imperador Parikshit, neto de Maharaja Yudhishthira, governou o mundo inteiro. Embora ele possuísse uma opulência incomparável, ele estava desapegado totalmente dos seus bens materiais. E ele se tornou famoso como sendo um sábio entre os reis. E todo o seu reino era feliz durante o seu reinado. Até os seus inimigos se curvavam diante dele. Certa vez, enquanto ele caçava pela floresta, por um arranjo de Deus, claro, cansaço, fome e sede tomaram conta de Maharaj Parikshit. E assim ele foi buscar por água e comida. Então ele chegou num monastério do grande sábio Shamika Rishi. O sábio estava absorto em meditação profunda, com os olhos fechados. E, ainda assim, vendo o sábio nessa condição, o rei lhe pediu água. Quando o sábio não respondeu ou não recebeu o rei com as devidas honrarias e etiquetas e respeito e permaneceu em meditação, o imperador ficou
com raiva. E apareceu dentro dele uma raiva muito incomum, que ninguém nunca tinha visto. Só que essa raiva não é como das pessoas comuns. A raiva que aparece nos santos não é a mesma raiva das pessoas comuns. Muitas vezes você vai ver Gurudeva com raiva, Krishna com raiva, né? Os Vaishnavas com raiva, mas não é uma raiva como de uma pessoa comum. É um outro tipo de raiva. A experiência te dá essa distinção, né? Te dá essa clareza de distinção. Então, nesse caso, esta raiva que brotou no coração de Parikshit Maharaj foi motivada por Krishna para que ele desse início a um passatempo que iria beneficiar toda a humanidade. Insultado pelo comportamento do sábio, o rei então virou-se para deixar o ashram do sábio, mas ele percebe que tinha uma cobra morta, né, no meio do caminho. Então ele teve uma ideia, ele pegou aquela cobra e colocou essa cobra em cima do ombro de Shamika Rishi. E assim ele foi embora e partiu para o seu palácio. É muito comum na tradição védica você oferecer uma guirlanda de flores para essas personalidades santas. Só que como o rei estava com raiva, ele decide oferecer o quê? Uma cobra no pescoço do sábio. Compreendendo o que havia acontecido, o filho de Shamika Rishi, chamado Shringi, ele também sentiu muita raiva e se sentiu humilhado e desrespeitado pelo rei, né, ao ver o pai naquela situação. Então ele utilizou os seus poderes bramínicos para amaldiçoar o rei Parikshit. Os brahmanas, ou quem quer que faça muitas austeridades, que cante muitos mantras, eles têm poderes. Então eles podem usar esses poderes para realizar coisas e eles podem amaldiçoar, podem também abençoar, depende do desejo deles. Então Shringi, ele fica com raiva de Parikshit Maharaj e ele joga uma maldição em cima dele. Então o verso do Bhagavatam 1.18.37 descreve este acontecimento. No 7º dia, a partir de hoje, uma cobra alada irá picar o pior de todos os membros da dinastia, Maharaj Parikshit, porque ele quebrou com as regras da etiqueta, insultando o meu pai. Então o rei não tinha mais como escapar. Shamika Rishi, então, ao ficar sabendo do que havia acontecido, não ficou, na verdade, chateado com o comportamento de Maharaj Parikshit. Na verdade, ele simplesmente lamentou pelo comportamento do próprio filho, que não soube tolerar e ter humildade. Mas a maldição já havia sido lançada e proferida. E agora não tinha mais a possibilidade de ser revertido. Embora todo este evento tivesse ocorrido pelo desejo de Krishna, Maharaj Parikshit culpou a si mesmo e lamentou por ter ofendido Shamika Rishi. Ele desejou então uma reação imediata para que ele não pudesse mais ser influenciado por tais atitudes inauspiciosas. E foi então nesse estado de lamentação que Maharaj Parikshit ouviu o anúncio da sua morte iminente. E ele, assim, a recebeu de braços abertos. Ele se sentou às margens do rio Ganges e procurou se absorver em meditação, pensando apenas em Krishna.
Não foi por acaso que, ao mesmo tempo, uma multidão de munis são aqueles que estão absortos na verdade absoluta, é diferente do rishi, né? O muni já é um estado mais elevado. Eles de repente apareceram ali, às margens do rio Ganges, e viram Maharaj Parikshit sentado e perguntaram para ele. E Maharaj Parikshit perguntou para eles. Ele disse: ó Brahmanas, aceitem-me como uma alma completamente rendida a vocês. E deixe que a mãe Ganga, né, o rio Ganges, a mãe Ganga, a representante do Senhor, também possa me aceitar desta mesma maneira, porque eu já tomei os pés de lótus do Senhor Supremo no meu coração. Então, deixe que esta cobra, essa serpente alada, ou qualquer outra magia que possa vir deste Brahmana, que venha agora mesmo. Meu único desejo é que todos vocês continuem cantando e glorificando os passatempos do Senhor Vishnu. Novamente, oferecendo minhas reverências a todos vocês, Brahmanas, eu oro para que, se eu tiver que nascer novamente neste mundo material, eu possa manter o meu apego completo e ilimitado por Krishna, por seus associados e seus devotos, e manter uma relação de amizade sempre com todas as entidades vivas. Então vocês veem que no coração de Parikshit Maharaj não havia raiva de verdade, não havia rancor, não havia nenhum sentimento negativo, tanto que após a manifestação daquele passatempo em que ele se viu levado a ofender o Shamika Rishi, ele automaticamente se arrepende, né? E você vê por essa atitude dele, aqui diante dos munis, que o coração dele é totalmente livre de inveja, de desejo material, de modo geral, e ele simplesmente quer que ele tenha sempre devoção por Krishna, vida após vida. E assim ele se senta em paz e começa a jejuar, esperando pela morte. Se dirigindo aos munis, ele disse: ó confiáveis brahmanas, eu agora pergunto-lhes sobre o que devo fazer. Por favor, após deliberarem, digam-me de maneira direta, né, qual é o dever daquele que se encontra na minha situação. Especificamente, aqueles que estão à beira da morte. A todo momento, né, naquele momento, o mais poderoso de todos os munis sábios chegou naquele local. Ele era o filho de Vyasadeva, Shukadeva Goswami. Ele tinha apenas 16 anos de idade, mas simplesmente por ver o seu corpo, a sua figura, todos os sábios que eram peritos na arte da fisionomia, né, eles, ou seja, fazendo a leitura da face, né, de Shukadeva Goswami, eles reconheceram que se tratava de uma personalidade muito exaltada, da mais alta potência espiritual. E a sua efulgência, né, ela atraía, né, e ao mesmo tempo acalmava todos ali presentes. Eu falei disso numa das últimas aulas sobre o Nitya Dharma. Eu estava contando como só de você olhar para uma pessoa você já pode decifrar o nível espiritual dela. Tá? Isso é algo que faz parte
da cultura. O corpo, a face principalmente, tá? Não só a face, mas todas as partes do corpo, elas são um reflexo da tua personalidade naquele momento, naquela vida, e revelam o teu nível de espiritualidade. Tanto que, se você quiser identificar quem é uma alma liberada, quem é um grande, um Mahatma, um santo, são 32 sintomas físicos que você identifica nele. Tá? Então não é simplesmente dizer que quem vê cara não vê coração. Não, quem vê cara vê coração sim. Agora, se a pessoa não tem qualificação para ver o coração pela cara, aí tudo bem, ela vai cometer um engano. Tá? Agora, quem vê cara vê coração sim. Na cultura védica isso é possível. Então, você pode identificar um avatar, você pode identificar um grande santo iluminado, né? Um mensageiro de Deus, enviado de Deus, por esses sintomas. São 32 sintomas físicos, o nariz, o queixo, os olhos do formato de lótus, né? a testa grande, né? Umbigo de lótus, umbigo grande, também rosado, canto dos olhos rosados, palma das mãos rosadas, a planta dos pés rosados, braços longos que passam do nível dos joelhos, tá? Ombros largos, genitais pequenos. São vários elementos, são 32 elementos que indicam. Então vejam bem, para que nós não cometamos ofensas a essas personalidades, é de longe que você já tem que identificá-las. Tanto que esses munis aqui já de longe já identificaram Shukadeva Goswami como sendo uma alma perfeita, liberada, né, um ser liberado, e automaticamente já foram prestar reverências para ele. Ok? Bom, a gente vai dar sequência então na próxima aula, e tudo isso aqui é uma introdução, tá? Tem muito mais segredos e muito mais coisas profundas para nós ainda discutirmos, correto? Então, um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvescha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha.